Devo comprar Bitcoin agora? Vamos responder essa questão aqui neste vídeo porque eu sei que este mercado está fazendo muitos perderem o sono. A semana do carnaval foi um verdadeiro show de horrores e eu tenho recebido muitos pedidos e até alguns memes para voltar a falar deste assunto. Eu sinto por não ter conseguido soltar vídeos com mais frequência, mas nós faremos aqui um belo apanhado de tudo que está acontecendo para vocês e responderemos as principais questões. Será que o ciclo das criptos já não se alongou demais? Será que os indicadores que têm nos orientado ainda são válidos? E as tarifas do Trump, o cenário macro, como é que fica tudo? Vamos responder aqui neste vídeo. Ok, pessoal, então começando pelo princípio. Para entender as cripto hoje, é necessário olhar para dois lugares. Primeiro, nós precisamos entender a evolução que essa classe de ativos teve desde o ano passado, porque nós nunca tivemos um ambiente tão favorável à adesão dessa tecnologia como nós temos hoje. Basicamente, todos os grandes entraves, barreiras e oponentes que nos assombravam até meros 12 meses atrás, hoje são praticamente inexistentes. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer, dar um mergulho em toda a evolução recente, porque isso não deve ser subestimado. E claro, existe também o segundo passo, nós precisamos compreender o cenário macro do mundo, principalmente dos Estados Unidos, porque é aí que mora a grande questão. E como é muita coisa para falar, será mais saudável dividir isso em dois vídeos. Hoje nós vamos focar no mundo das criptomoedas e semana que vem nós focaremos no cenário macro. Se você quer tomar uma decisão com todas as informações completas, é muito importante não só ver este vídeo na íntegra, mas também o da semana que vem. Tendo dito isto, vamos começar com duas palavras-chave. Ambiente favorável. Essas duas palavras não devem ser subestimadas. Antes da gente falar de indicadores, tendências e tudo mais, é importante ressaltar que o ambiente atual nunca foi tão favorável para essa tecnologia como é hoje. Pessoal, 12 meses atrás, nós tínhamos o presidente da SEC, que é o órgão regulador de ativos no mercado americano. Naquela época, era o Gary Gensler, que assumiu o cargo com um objetivo claro de travar todo e qualquer projeto relacionado a criptomoedas. Foi somente com a pressão da BlackRock, a maior gestora de recursos do mundo, que saíram os primeiros ETFs de Bitcoin, depois de dezenas e dezenas de pedidos rejeitados pela SEC. O Gary Gensler perseguia as empresas que buscavam inovação através das cripto, processava, multava e tirava elas do mercado. Já hoje, todos esses processos caíram por terra e o presidente da SEC foi felizmente substituído. Diversos ETFs de cripto surgiram, inúmeros bancos e corretoras do mercado tradicional aderiram à tecnologia, oferecendo acesso a esses produtos para seus clientes, e a legislação, que antes era puro achismo, agora está definida em lei. Os grandes bancos de investimento do mundo, que até pouco tempo atrás não se davam nem ao trabalho de mencionar a existência desse assunto, hoje soltam relatórios exclusivos sobre este mercado. Sexta passada, o presidente Trump assinou a criação da Reserva Estratégica para o Tesouro Americano em Bitcoin. Sim, você ouviu direito, os Estados Unidos agora tem uma reserva de valor em Bitcoin. Alguns criticaram isso porque esperavam um plano muito mais megalomaníaco, mas só o fato de ter sido assinada esta criação já é um marco histórico. Pessoal, nós estamos falando aqui de Estados Unidos, ok? O dono do dólar, para o dono da moeda de reserva do mundo reconhecer publicamente que existe valor em segurar Bitcoin, isso é muito relevante. Ah, Matheus, mas isso aí foi tudo orquestrado só para os filhos do Trump ganharem dinheiro especulando com o mercado. Né? Quem sabe? Os filhos do Trump, eles compraram aí 20 milhões de dólares em cripto através da World Liberty e eu não ficaria surpreso se algum dia descobrissem que houve alguma conversa interna aí do tipo, filho, é o seguinte, compra essa bagaça porque no meu governo nós vamos incentivar isso até a lua. Seja como for, não muda o fato de que essa tecnologia está sendo incentivada. Além dos Estados Unidos, Rússia, Alemanha e China já falaram sobre uma possível criação de reserva de Bitcoin também, e muitas empresas privadas aderiram à moda. Como dá para ver aí na tela, a Tesla não é mais a única a segurar massivas quantidades de Bitcoin. Então, pessoal, existem aí muitos riscos no cenário macro, claro que existem, não é à toa que o mercado resolveu ignorar por completo a notícia da criação da reserva de Bitcoin e nós vamos entrar a fundo no cenário macro também. Mas uma coisa é o humor do mercado e outra coisa é a abertura estrutural que a economia passou a apresentar para esta classe de ativos. O humor, mesmo quando justificado, ele tende a ser transitório. Já mudanças estruturais podem durar por décadas e décadas. É totalmente possível que o cenário macro piore ainda muito e os ativos continuem caindo ainda mais. Esse tipo de coisa volta e meia acontece mesmo, este é o mercado. Mercado financeiro, pessoal, é puro comportamento de manada. É um bando de papagaio de pirata repetindo o que outros falaram, pouquíssimos pensam com a própria cabeça. Para quem não me conhece, eu trabalhei anos no mercado financeiro e a melhor decisão que eu já tomei na vida foi sair de lá.
O mercado financeiro, ele te estimula a se comportar como manada em cada faceta da sua cultura. Pode reparar, as pessoas usam exatamente as mesmas roupas, comem nos mesmos lugares, bebem a mesma bebida, praticam os mesmos esportes. É tudo igualzinho e não é à toa que isso se reflita nas opiniões de investimento também. Todos dão o mesmo diagnóstico, fazem a mesma análise, se apavoram e se deslumbram ao mesmo tempo. Então, muito cuidado para não deixar esse humor contaminar a nossa visão de longo prazo. Foi só quando eu saí de lá que eu percebi o quanto aquele ambiente não favorece o investidor. Talvez isso explique por que as nossas carteiras recomendadas tiveram uma performance tão incrível nesses 2 anos desde a sua criação. Nós tivemos 43% em 2023 e 26% de ganho em 2024, superando a Bolsa Americana em 2 períodos seguidos. Para você ter uma ideia do quão significativo isso é, aqui está a pesquisa mais recente da S&P, mostrando que aproximadamente 75% dos fundos de investimento, eles não conseguem fazer o que nós acabamos de conseguir com o nosso método valor estatístico. E os números do Brasil também foram muito bons. Se você quiser saber como funcionam nossas carteiras, acesse o link na descrição. Nós estamos com uma oferta de assinatura vitalícia para as carteiras, que além disso te dá também de brinde o nosso curso completo de investimentos e também te dá acesso ao nosso grupo privado de membros, onde você poderá conversar diretamente comigo sempre que precisar. É só mandar a sua questão e eu mesmo responderei normalmente em 24 horas. Essa oferta vale até o dia 21 de março, então se você quiser saber mais, veja o link na descrição, porque depois que acabar, as novas vagas são só para o ano que vem. E agora, pessoal, vamos falar dos indicadores, o que eles estão dizendo sobre este mercado. Começando pelo mais relevante de todos e também o meu favorito, o MVRV. De forma resumida, ele mede o lucro não realizado dos investidores de Bitcoin. Quando ele está em 1, significa que o mercado em geral está em break-even, ou seja, sem lucro e nem prejuízo. Já um MVRV de 2 significa que, na média, o mercado está aí com 100% de lucro e valores abaixo de 1 significam prejuízo. A lógica é que nos momentos de grande lucro, as pessoas se sentem motivadas a realizar os ganhos, enquanto nos momentos de prejuízo, o estímulo é para comprar barato. Esse indicador se tornou extremamente famoso por indicar muito bem os ciclos deste ativo e a regra de bolso é vender um rim para comprar Bitcoin quando ele está abaixo de 1 e realizar os ganhos quando ele está acima de 3. Hoje nós estamos com uma leitura de 1,79, que indica que provavelmente estamos na metade do ciclo, ou seja, indica manutenção ou compra gradual. Era 2,27 até antes desse show de horrores começar, mas agora caiu, o que eu pessoalmente considero muito saudável. Outra coisa interessante é observar a performance desse último halving e comparar isso com os ciclos anteriores. Veja que apesar de toda a volatilidade, nós não estamos desalinhados com o passado. Tipicamente, a janela entre o 12º e o 18º mês costuma ser o melhor período para investimento e nós estamos no meio dela. Da última vez que eu falei deste assunto foi lá em 2024, um ano atrás, e vocês devem se lembrar que eu contei a história de um amigo que queria se endividar até a lua para comprar Bitcoin. Naquela época, o Bitcoin estava na casa dos $70 mil, que era a máxima histórica do momento. Na ocasião, como essa pessoa nunca tinha investido antes num ativo volátil e ainda não tinha estômago para aguentar a volatilidade, eu aconselhei ela a investir muito menos e, obviamente, não se endividar para isso, porque o mercado ele é realmente muito volátil. Não adianta nada você comprar um ativo que realmente vá para a lua, ou seja, você acertar no seu diagnóstico inicial, se você não tiver estômago para segurar durante as quedas. E no final ele acabou me agradecendo muito, porque o Bitcoin ele demorou demais para reagir desde aquela época, falamos disso em março do ano passado, demorou muitos e muitos meses para reagir, chegando a cair mais de 30% no meio do caminho, e ele não teria suportado essa pressão emocional. Mas agora que ele já está mais calejado, agora sim eu disse a ele para ser um pouco mais agressivo, porque diversos indicadores sinalizam que nós estamos no meio do ciclo. Outro indicador interessante é o custo da energia para minerar Bitcoin. Muitos dizem que este custo representa o valor intrínseco da moeda e ele está hoje em $100 mil, o que sugere que o preço atual seria uma boa barganha. Muitos gostam também de comparar o Bitcoin com o ouro. Para quem não sabe, quando foi criado o primeiro ETF de ouro, deu-se início a um período de 3 anos, onde os ganhos do metal foram espetaculares. Muitos acreditam que a história irá rimar e a sobreposição dos gráficos, até agora pelo menos, tem se mostrado muito promissora nesse sentido. E pessoal, eu imagino que agora vocês estejam um pouco já cansados de ver eu falando tanto assim, e é bom que a gente tenha dividido este assunto em 2 vídeos. Eu poderia ficar aqui mostrando diversos indicadores, no curso nós abordamos isso bastante, mas eu só vou citar mais um e prometo que iremos concluir. Muito
Muito famoso também, o indicador NVT é conhecido como índice preço sobre lucro do Bitcoin, porque ele compara o valor de mercado, que é justamente o preço, com o número de transações da rede, que é justamente a origem de valor da rede e pode ser entendida assim como seu lucro. E assim como os demais indicadores, o NVT nos sugere que estamos em um momento de compra graças a essas quedas recentes. Então, pessoal, para concluir, o mercado das cripto está em um momento extremamente favorável, onde todos os principais entraves foram derrubados e os indicadores sugerem compra. Porém, o preço da moeda não está refletindo isso ainda, porque o cenário macroeconômico do mundo está deixando o mercado um tanto apreensivo. Alguns dos motivos dessa apreensão me parecem justificáveis, mas muitos não. E nós vamos entrar a fundo nisso no próximo vídeo. Independente disso, é sempre bom frisar que circunstâncias macro tendem a ser passageiras. O mercado é um ser bipolar que muda de opinião conforme o vento. Na minha visão, pessoal, o momento atual é uma oportunidade para aqueles que pensam no longo prazo. Se você quiser trocar uma ideia comigo, quiser tirar dúvidas, cheque o link na descrição. Embora eu não esteja muito presente aqui no YouTube, tanto quanto eu gostaria, eu estou disponível todos os dias para tirar dúvidas dos membros dos nossos grupos. Pessoal, muito obrigado por assistir. Não percam o próximo vídeo e que a visão de longo prazo esteja com vocês.